Meus amigos e amigas, estamos de frente para uma das melhores produções já feitas na Netflix. Eu tô falando de Toda a Luz que Não Podemos Ver, a nova minissérie de 4 episódios, baseada no livro de mesmo nome, que já ganhou o Pulitzer. Nessa minissérie aqui a gente tem a produção, o roteiro de Steven Knight, e ninguém mais, ninguém menos que o cara que fez Peaky Fucking Blinders. Então já vou botar minha boina aqui. Eu não sei como é que se ajeita uma boina, eu não sei usar boina, é a primeira vez que eu uso, ó. Então fica comigo no vídeo de hoje que eu vou te trazer a análise completa e também falar de um caso muito curioso. A menina que faz a protagonista aqui foi escolhida pela Netflix e ela nunca tinha feito papel nenhum no cinema. Isso é muito lindo, é muito legal. Então eu vou falar dessa história de resistência ao meio do nazismo e da Segunda Guerra Mundial. Tá chegando por aqui hoje, eu me chamo John Cossetin e fico muito faceiro se você tá chegando pela primeira vez, se o YouTube tá entregando meu conteúdo pra você. Isso é muito por conta que as pessoas começam a curtir o conteúdo. Curtir de fato, pegar e apertar no botão ali do like, se inscrever no canal e tocar no sininho das notificações, que é muito importante pro YouTube entregar cada vez mais o nosso conteúdo por aqui. Muita gente chegou aqui no Pipoquinha na Manteiga por conta de uma série com produção do Steven Knight, Peaky Fucking Blinders. Então hoje eu vou falar aqui dessa produção que me deixou de boca aberta durante vários momentos, não só pela escolha do elenco, mas também por uma história rica, trazer um livro que já ganhou o Pulitzer. Então eu acho que é um acúmulo de grandes qualidades. Então fica comigo que a partir de agora falamos de Toda a Luz que Não Podemos Ver. Eu vou começar essa análise aqui falando especialmente do elenco, tá? Mark Ruffalo é o cara mais conhecido desse elenco. Depois a gente tem o cara ali do Dr. House, mas a gente tem umas pessoas menores, personagens menores, atuados por pessoas que não tem tanto nome assim, que entregam muito, que é o caso da menina aqui, a Aria Mia Loberti, tá? Essa menina ela é realmente cega. A atriz já se formou em ciência política, comunicação, filosofia e foi só quando uma professora, uma ex-professora dela, falou que a Netflix estava selecionando alguém que ela mandou o seu vídeo. E ela fala para nós algo muito importante, abre aspas. Eu já adorava o livro, então reli para me divertir e depois mandei um vídeo. Vesti uma blusa da minha avó, arrumei o cabelo no estilo da década de 1940 e me diverti. Achei que ninguém daria bola, fecha aspas. Eu começo falando para vocês que essa é a primeira luz no meio da escuridão. Eu falo isso porque em qualquer outra produção, os diretores, a escolha do elenco seria feita a partir de uma pessoa já renomada no cinema, sendo escolhida para fazer o papel de uma pessoa cega. Aqui não, eles foram a dedo, escolheram uma menina cega. Não só ela, mas como também a atriz que faz ela menor ali. Então eu acho que isso dá muita veracidade, né? Dá muita verdade pro projeto. Ao lado dela a gente tem um cara muito conhecido, de uma série muito famosa da Netflix também, que é o ator que fez o Jonas, né, em Dark. Também conhecido como Louis Hoffman. Esse gurizão ele manda muito, tá? Ele tem muito a crescer no cinema ainda. É uma coisa característica do alemão, né? Uma cara mais fechada de repente. Então ele chega, entrega o que é necessário, sem muita firula, mas entrega tudo de uma maneira muito perfeita. Eu começo muito pelo elenco, porque o elenco é uma das características mais marcantes de Toda a Luz que Não Podemos Ver. Mas a gente tem aqui um excelente roteiro, um roteiro adaptado de um livro que ganhou o Pulitzer. Isso é uma grande qualidade dessa minissérie também, porque a gente não tá falando de uma história qualquer inventada pelo roteirista e é isso, não. A gente já sabe que aquilo deu certo, já foi tirado de algo que deu certo. A chance de dar errado é muito clara, porque já é algo que ganhou um prêmio. O Pulitzer é o Oscar entre os escritores e aqui a gente tem uma entrega de fato muito boa também. Não é essa adaptação do Steven Knight, que é o cara que fez Peaky Blinders, tudo foi feito de maneira perfeita pra mim, desde o primeiro episódio, que te prende muito, até o final. É uma série curta, uma minissérie curta? Sim. Me parece um filme muito longo? Parece, mas tá muito bem decupado, tá muito bem editado. A transmissão de rádio aqui é um fio condutor dessa resistência. Eu acho que a transmissão, acho que uma palavra que é muito falada ali, a sintonia é muito perfeita, não só entre a nossa protagonista e o personagem do Werner, que trabalha com rádio e que viveu desde a infância mexendo com rádio e tendo essa comunicação e tendo o professor como esse fio condutor da história toda,
Eu acho que isso é um grande trunfo dentro da história e a gente começa a se identificar um pouco com cada um daqueles personagens. E algum fato ali, outro fato aqui, a história vai nos prendendo do início ao fim. Então aqui a gente tem personagens fortes, a gente tem uma variedade de narrativas aqui e um ótimo recorte histórico dessa adaptação de um livro que ganhou o Pulitzer. Viu como tudo faz sentido? Tudo é muito bom. Essa nossa história começa com a busca de um oficial da SS na França. Ele está buscando uma pedra para se curar. Era uma pedra com poderes místicos, a tal da Pedra Mar em Chamas. Quando a gente volta no tempo, nesses flashbacks, a gente vê o Mark Ruffalo, que tem uma grande atuação, é um cara muito renomado, é o mais renomado do nosso elenco aqui. Ele traz muita verdade quando faz o pai de uma criança, que no aniversário dessa criança ocorre a invasão, a França trancada dos portões e tudo a partir dali é um alvoroço. A menina tem que ficar em algum lugar em algum momento, tem que ficar com o tio, tem que ficar com o professor. E desde esse início aí a gente já vê a tal da luz e da escuridão. A luz representando o conhecimento. Do lado da menina cega, do professor, do Werner, que mesmo dentro do exército alemão queria fazer coisas boas, tinha um pensamento bom, e a parte da ignorância. A escuridão é a ignorância de pessoas que viam nas outras pessoas o diferente. O diferente não pode ser leal, não é puro. Gosto de como a série aborda que muitos dos alemães não queriam estar na guerra. O Werner é retratado assim, ele estava ali, mas ao final de tudo ele sabia que tudo que estava sendo feito ao redor dele estava errado. Em algum momento ele sai daquilo ali, ele tem o ponto de partida. Muitos não tiveram essa escolha, né? Os próprios judeus não tiveram essa escolha de sair da Segunda Guerra Mundial, de não serem invadidos pelo povo nazista, de não serem mortos pelo povo nazista. Outro fato interessante na narrativa é que essa narrativa gira em torno do rádio, né? Da transmissão. Muitas batalhas foram ganhas na Segunda Guerra Mundial por causa de transmissão de rádio, né? Um falando pro outro, por código, muitas vezes por código. Ali é tratado como a menina que lê em braille, lê algumas páginas como uma mensagem para o outro exército invadir ou não invadir a França. A resistência se comunicava muito assim, né? Ali é retratado pessoas que foram resistentes até o final e viveram depois que a guerra acabou. Mas muitas histórias foram ceifadas na Segunda Guerra Mundial. Isso é muito importante da gente relembrar. Essa série é trazida no momento em que a gente não vive em 1930 nem em 1940, na Segunda Guerra Mundial, mas os preconceitos, os mesmos preconceitos ainda existem, por pessoas serem simplesmente diferentes. O exército nazista, o Terceiro Reich, não identificava essas pessoas como normais. As pessoas que não eram puras eram diferentes e não mereciam viver. Eram merecidas tratar como lixo para aquelas pessoas, aqueles oficiais. Toda Luz que Não Podemos Ver é um baita de um título de livro que depois vira minissérie, óbvio, mas porque a luz que a gente busca muitas vezes é uma luz rara de se ver por aí. A gente está falando de uma menina cega no meio da Segunda Guerra Mundial que faz transmissões de rádio pela resistência, por conta de cuidar de sua vida, mas também salvar outros que precisam de sua ajuda. Ela fica escondida por muito tempo fazendo essas transmissões num quarto, né, num quarto escuro, sujo, mas com conhecimento. No meio de toda aquela ignorância, de toda a escuridão da Segunda Guerra Mundial, dos generais da SS e do nazismo, existia joias raras, né? A gente vê uma pedra preciosa no meio de tudo isso. É a menina, é o próprio Werner, que no meio do exército alemão teve uma escolha, fez o bem. Ele era uma joia rara no meio de tudo isso. Como eu estava falando antes, voltando umas casinhas atrás, os nazistas eles não suportavam pessoas diferentes como ele, o que é uma ignorância sem igual. A gente vive isso hoje em dia, a gente tem que saber lapidar isso no meio de um monte de gente que vive à nossa volta. Muitas vezes a gente tem vários amigos, conhecemos por lugares diferentes e esse discurso de ódio continua vivo. Isso a gente precisa matar a todo custo. Imagino que você esteja assistindo esse vídeo e compartilhou de uma experiência, de uma emoção boa ao assistir essa série, ao ver que existem pessoas boas no mundo, numa época em que tudo estava se perdendo. Sim, hoje também temos isso, temos muito mais chances de ter o conhecimento na nossa frente, né? Numa palma da nossa mão, no celular, e muita gente fica
reverberando esse discurso de ódio. Então vamos cuidar isso aí no nosso momento atual. Creio que você possa ser uma joia rara aí do outro lado assistindo esse vídeo e podendo fazer o bem de alguma forma, né? Uma menina cega fez com uma transmissão de rádio no meio da Segunda Guerra Mundial. Bem contada a história, né? Tem um momento que eu acho muito importante na trama também, é que o Werner tem que se despedir da irmã e da galera do orfanato, né? E a irmã fala pra ele nunca mudar a sua frequência. Isso é muito bonito, é representativo, porque a gente tá falando obviamente do rádio, né? Mas também a frequência do coração. Ele iria entrar para um exército bruto, que poderia mudar a sua vida, mudar a sua frequência, mas ele não mudou o que tinha dentro dele. Ele sabia da sua essência, ele sabia que tudo que ele foi ensinado foi pro bem. Ele teve uma escolha de escutar uma rádio da França que falavam coisas bonitas, que falavam coisas que ajudariam ele no futuro. Ele sabia que a inteligência, o conhecimento fazia parte do bem. Eu achei isso muito simbólico, né? Cresça, mas não perca a sua essência. Muita gente no meio da caminhada, por passar por muitos percalços, elas se perdem no meio do caminho. A série ela é maravilhosa por trazer tudo isso no entrelinhas para nós. Acho que Toda Luz que Não Podemos Ver é um grande achado, uma grande produção no meio de um monte de coisa ruim que a gente tem. Agora vai uma curiosidade, pra quem já assistiu Peaky Blinders sabe que existem várias semelhanças aqui, não só o nosso produtor Steven Knight tá aqui, mas como também em algum momento tem alguém usando uma boina, tem alguém no meio da guerra, a gente tá falando de uma pedra preciosa que tem algo místico por trás disso, a gente tem o amor entre um pai e uma filha, doenças que podem ser curadas por conta de uma pedra que depois chegam a consequências não imagináveis. Pra mim essa série é frequência perfeita, ela é uma baita minissérie, a melhor minissérie do ano para mim. E essa temática eu acho ela muito importante, porque a gente consegue voltar ao passado, ver os erros que muitas pessoas cometeram e cuidar para não tropeçarmos nesses mesmos erros futuramente, porque pode acontecer isso a qualquer momento. A qualquer momento pode surgir um partido ou uma ideologia com um discurso de ódio e a gente tem que estar atento o tempo todo. A cena final pra mim contempla tudo. Primeiro que o Werner e a Marie, eles nunca tiveram se tocado. Simplesmente por uma sintonia eles tinham se escutado, né? E eles só vão se tocar no último episódio. Isso é muito bonito, é muito simbólico, e também é muito simbólico a Marie não tocar na pedra. Por vários motivos, né? Mas o não tocar na pedra é tão simbólico porque a grande joia rara estava ali o tempo todo na nossa frente e é a personagem principal. Ela é algo que salvou outras pessoas, que não brigou contra o discurso de ódio, foi a resistência. Ela foi a luz no meio da escuridão da Segunda Guerra. Ambos são raridades e só se encontram na cena final. Esplêndido. Muito bom. O final, ele tem alguns clichês em relação ao tempo que o cara, o oficial da SS fica com a arma em torno dela, tem uma demora, né? Tem uma coisa bem clichê no final ali, dos dois ficarem juntos também, mas é algo pra mim que é super entendível depois de uma trama toda trabalhada, uma narrativa bem fixada e fechada. No meu ponto de vista, maravilhoso. Que série perfeita. Então, por ordem dos Peaky Blinders, do Steven Knight, do Shawn Levy, daquele elenco maravilhoso, eu me despeço de vocês e peço para que você siga o nosso canal, siga nós lá no Instagram, @pipoquinha na manteiga, se inscreva aqui no canal, toca no sininho das notificações para não perder nada. Eu trago de 1 a 2 vídeos aqui por semana, temos o nosso Pipoquinha Cast, onde eu recebo convidados e fico fazendo uma troca muito interessante com eles, com assuntos da semana, e trago várias outras dicas para vocês. Fique por aqui, você não vai se arrepender, tá certo? Muito obrigado pelo vídeo de hoje, pela parceria. Um beijo amanteigado. Tchau, tchau. A maldita boina dos Peaky Fucking Blinders.